O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Em verdade eu vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Vê, nós deixamos tudo e te seguimos. O que haveremos de receber? Jesus respondeu: Em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós me seguistes. Haverei de sentar-vos em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Então, caríssimos irmãos, nós que estamos aí, dentro dessa quaresma poderosa de São Miguel, e sempre pela manhã ouvindo estas sagradas escrituras que vêm às vezes nos consolar, outras vezes nos exortar, outras vezes nos ensinar, nos orientar, mas sempre como este farol. Sagradas Escrituras sempre como esta luz que clareia a nossa estrada por onde nós estamos trilhando o nosso caminho. É muito importante a gente ressaltar todas as manhãs, e eu também faço questão de dizer isso, a importância que tem as Sagradas Escrituras para a vida do ser humano. Se o mundo está do jeito que está, é porque as Sagradas Escrituras ou estão na gaveta ou nem lá se encontra mais. Se o mundo se debruçasse sobre a palavra de Deus, logo o mundo perceberia que a solução para todos os problemas que nós enfrentamos ou estão acontecendo pelo mundo, estão realmente nos ensinamentos do Senhor Jesus, nos ensinamentos de Deus e em tudo aquilo que Ele nos orienta. Então, fato é que nós não podemos, de forma nenhuma, nenhum de nós, de maneira nenhuma, jamais abandonar as Sagradas Escrituras. Ela que é a porta que abre, para que a gente possa mergulhar na intimidade de Deus. Então, nós estamos hoje tendo a graça de ver, através do livro dos Juízes, a escolha de Gedeão. E como essa escolha de Gedeão parece com a nossa escolha.
se assemelha com a nossa escolha, né? Olhando para a escolha de Gedeão, não sei vocês, mas não tem como também não lembrar da escolha de Moisés. Uma das características, preste atenção para vocês verem, uma das características do chamado de Deus é a pessoa estar fazendo alguma coisa. A pessoa sempre vai estar trabalhando. Quando o anjo apareceu a Zacarias, ele estava servindo no altar, trabalhando. Quando a sarça ardente, né, se levantou lá, quando o fogo se levantou no meio da sarça ardente, Moisés estava cuidando das ovelhas. E agora, né, para não precisar citar todo mundo, Gedeão, que estava realmente colhendo, né, limpando, sacudindo o trigo na eira para guardar, esconder dos madianitas, o anjo do Senhor aparece por ali. Deixa eu dizer uma coisa bem certa. Deus não, isso aqui é uma afirmação, Deus não chama vagabundo. Deus não chama preguiçoso. Isso aí vocês podem ter certeza absoluta. Deus não chama ninguém preguiçoso. Deus não chama ninguém vagabundo. Todos, sem exceção, que Deus chamou, eles tinham o que fazer. E é exatamente porque eles tinham o que fazer é que Deus os chamou. Também outra característica interessante, né? Olhando para Moisés e olhando para Gedeão, outra característica interessante de um chamado de Deus é que quando a pessoa que é chamada, ela sempre tem no coração uma incapacidade humana de atender aquele chamado. Vocês observam para vocês verem que quando chamou Moisés, a pergunta que Moisés fez para Deus: quem sou eu, Senhor? Mas quem sou eu para que o Senhor me conceda essa missão? E vendo agora em Gedeão, a gente percebe que Gedeão respondeu praticamente a mesma coisa, né? Não tenho condição. Eu sou o menor de todos, da menor tribo. Mas o que eu posso fazer se na prática, né, humanamente falando, eu sou incapaz de fazer qualquer coisa? E a resposta, olha que coisa interessante. A resposta que Deus deu para Moisés e a resposta que Deus deu para Gedeão é a mesma resposta. Diante do questionamento de uma impossibilidade, diante do questionamento de uma fraqueza humana, diante daquela pergunta que Deus faz, diante daquela pergunta que nós fazemos: como eu irei fazer isso, meu Deus? Quando a gente recebe uma missão, diante daquele questionamento, fala assim: meu Deus, eu não darei conta, como isso vai acontecer? Porque eu sou fraco, pecador, medroso. A resposta é a mesma. Eu estarei contigo. E ponto final. Eu já disse isso aqui algumas vezes, mas é louvável que eu repita. A garantia que as coisas que nós vamos fazer vai dar certo é a presença de Deus do nosso lado. É a presença do Senhor que nos garante o sucesso daquilo que nós vamos fazer. Então nós precisamos depositar a nossa confiança no Senhor. Nós precisamos, de fato,
E isso faz parte de um treinamento, isso não é da noite para o dia. Ninguém vai conseguir fazer isso num passe de mágica. Eu digo para vocês que isso é até gradativo. Gradativo vai aumentando, né? Crescente. Nós precisamos exercitar a nossa fé de crer que o Senhor Deus, hoje, na nossa época, sobretudo na segunda pessoa da Santíssima Trindade e na terceira pessoa, lógico que o Pai também atua. Nós precisamos acreditar que a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, não só, olha que coisa, pessoal, presta atenção, que coisa extraordinária. Isso aqui é extraordinário. Foge, não cabe na mente humana, foge de toda racionalidade. E aí, por isso que eu digo para vocês que a fé é muito importante, né? Foge de toda racionalidade, não tem como caber na mente humana, porque nós não só devemos acreditar que Deus está conosco, no meio de nós, mas nós temos uma graça extraordinária. Nós, neste tempo agora, nesta época agora, essa geração tem uma graça muito mais extraordinária do que Gedeão, do que Moisés, do que Jeremias, Isaías, Ezequias e todos os grandes profetas e profetisas da Bíblia. Nós temos algo de extraordinário que eles não tiveram, de não só ter a presença de Deus, mas Deus morar dentro de nós. Deus está morando dentro de nós. O Pai, o Filho e o Espírito Santo se fez morada dentro de nós. Olha que coisa extraordinária. Olha que coisa extraordinária, meus irmãos. E como nós temos agido, presta atenção para você ver que nós não temos fé. Presta atenção para você que nós somos incrédulos. Presta atenção para você ver como que nós somos dados ao mundo da incredulidade. Presta atenção. Como que nós temos agido. Uma vez que nós comungamos o Senhor, uma vez que nós temos dentro de nós Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, uma vez que nós temos aquele que salvou a humanidade, uma vez que nós temos aquele que venceu a morte, que venceu Satanás, nós temos a graça de portar, de carregar, de ser um sacrário vivo. Nós somos templos do Espírito de Deus. Nós somos templos de Deus. Olha que coisa impressionante. Nós precisamos exercitar a nossa fé. Nós precisamos crer. Né? E o ato de crer não é uma falácia. O ato de crer não é só dizer eu creio, mas o ato de crer, ele é transformado nas ações do dia a dia. Eu me comporto como eu creio. Vou dizer uma coisa, o seu comportamento é o sinal daquilo que você crê. Então se você diz que crê, mas não se comporta devidamente como você diz que crê, então você é um mentiroso. Você é um mentiroso, uma mentirosa? A verdade é essa, meus irmãos. Não tem meio termo. Porque o ato de crer se revela, sobretudo, através do nosso comportamento. Olha aqui para o que está acontecendo com Gedeão. Preste bastante atenção no que está acontecendo nessa história, para que essa história fique fixada na nossa mente. Deus que escolhe um homem insignificante aos olhos humanos. Deus que escolhe um homem de uma tribo, de uma família, de uma tribo insignificante, a menor de todas. Mas sabe por quê? Na história da salvação, Deus sempre procura
essas características para escolher. Sabe por quê? Porque é por meio destes homens ou mulheres que Deus vai agir poderosamente. E sempre foi assim. Dificilmente você vai ver na Sagrada Escritura. E aí que eu digo para vocês que nós precisamos exercitar nossa fé e que ainda nós não cremos suficiente para poder entender que a escolha de Deus é uma escolha individual, é uma escolha pessoal. E quando Ele escolhe alguém, quando Ele escolhe uma pessoa, ou uma mulher ou um homem, Ele escolhe essa pessoa, essa mulher ou este homem, para poder realizar coisas extraordinárias em seu nome. É em nome de Jesus que nós somos escolhidos. Olha lá, presta atenção. Me diga aí na Bíblia, aonde você viu Deus escolher uma multidão de gente? Não. Deus escolhe um para guiar os outros. Deus escolhe um. Deus não precisa de multidão. Deus não precisa de multidão. Deus nunca precisou de multidão. Aliás, Deus não precisa de ninguém. Deus não precisa de ninguém. Que história é essa? Que balela é essa de achar que Deus precisa de mim? Pelo contrário, meus irmãos. Se nós estamos em pé, nós estamos vivos. E quantas vezes nós aqui corremos risco de vida? Ameaçados. Muitas vezes nas bocas de fumo. No meio de nóia. De confusão no bar. E quantas vezes Deus estendeu a sua mão poderosa, mesmo sendo lá pessoas indignas, insignificantes, desvalorizadas? Quantas vezes? Muitas vezes. Nós não podemos negar isso. Nós não podemos. Porque se nós negarmos, nós estamos sendo injustos. Nós não podemos. Se é uma coisa que nós não podemos negar, é que a mão poderosa de Deus nos amparou e nos protegeu. E só por esse motivo, meus irmãos, nós temos a certeza que Ele está conosco. Ele está no meio de nós, caminha do nosso lado. Porém, eu estou dizendo para vocês, e não estou dizendo de forma fictícia, né? Não estou dizendo uma historinha de carocha. Ele não só está andando com nós, Ele não só, como diz aqui no Antigo Testamento, Gedeão, eu estou contigo. Não, eu não estou contigo, eu estou dentro de vós. Você imagina, meus irmãos? Que coisas extraordinárias. Meu Deus, presta atenção, gente. Presta atenção. Imagina que coisa extraordinária é ter Deus dentro de você, dentro de nós. E como nós estamos nos comportando? Carregando este Deus onipotente, onisciente e onipresente. Como que nós estamos nos comportando? Carregando o Criador do céu e da terra, o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso. Como que nós estamos nos comportando? Deus tem força suficiente para nos ajudar, meus irmãos. Só que tem um detalhe. E esse detalhe está aqui também na história de Gedeão. Deus sempre teve, sempre vai ter força suficiente para nos ajudar. Sempre. Com um detalhe. A ajuda de Deus, presta atenção, jamais virá sem a nossa colaboração. Eu e você, nós precisamos colaborar. E qual é a colaboração que nós devemos dar? Presta atenção. Qual é a colaboração que nós devemos dar? É a colaboração de permanecer no lugar que Ele nos colocou. Não é fácil, porque Gedeão, por várias vezes, não acreditando na escolha de Deus, pediu um sinal para Deus. Senhor, me mostra se isso mesmo é verdade.
Eu preciso ter a certeza que isso é verdade. Me mostra, já que todos os sinais que eu tive até agora, todos os livramentos que eu tive até agora, não são suficientes ainda para mim crer na escolha que o Senhor fez para a minha vida. Me dê um sinal, me mostra realmente que eu sou um escolhido teu, que eu sou um separado teu. Ninguém é, meu Deus do céu, olha, me dá um tem ruim. Ninguém é escolhido para ficar dormindo, meu pessoal, meu povo. Ninguém é escolhido para ficar de rede balançando. Ninguém é escolhido para ficar murmurando, igual muitos de vocês murmuram e eu muitas vezes. Murmurando. Se você faz, preste bastante atenção nisso aqui. Se você faz só o que te cabe fazer, você não faz nada, é sua obrigação. É sua obrigação. É tão engraçado que a regra, ela só vale quando me beneficia. Ela só vale quando me beneficia. Agora, quando ela exige de mim, aí eu não quero cumprir. Entendeu? Ué. Aí dia domingo descansando, faz isso pra mim. Ah, mas até dia domingo me pede para fazer alguma coisa? Então tá bom. Se você acha que Deus chama murmurador, reclamador e que o domingo realmente, né, é um dia para o seu descanso, porque é a regra que a gente tem aqui, o domingo é para o seu descanso. Ó, dia domingo não faço nada, porque a regra é realmente descansar. Beleza, então vamos cumprir a regra. É muito simples. Se é para cumprir a regra que te beneficia, nós vamos agora cumprir a regra também que exige de você. É muito simples, meu povo. Porque nós somos pessoas dadas à moleza. Nós somos melindrosos que nós somos. Melindrosos, todos nós. Não estou falando só de você, eu também. Todos nós somos melindrosos. O que é melindroso? Fica esperando uma oportunidade, uma brechinha para poder, sabe? Para poder, ficar de boa. Não pense você que Satanás dorme. Não pense você que dia domingo, por ser dia do Senhor, Satanás está de folga. Ah não, domingo, dia do Senhor, Satanás está de folga. Ele não trabalha de domingo não, ele é cristão. Satanás é cristão. Ah, dia do Senhor, Satanás não trabalha. Então eu vou ficar de boa. Vou ficar sossegado, porque é o único dia que Satanás não trabalha igual nós cristãos. Então fica. Preste bastante atenção. Se Deus me escolheu. Se você acredita. Olha, eu estou dizendo uma coisa. Também é se você acredita. Porque eu acredito. Se nós acreditamos. Isso aqui de forma individual, viu gente? Isso aqui não é de forma comunitária não. Porque o chamado ele é individual. Se nós acreditamos que Deus nos escolheu, como escolheu Gedeão, nos coloquemos nesta posição de escolhido. E qual é a posição de escolhido? Eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que correr atrás. Eu tenho que fazer acreditando que Deus está comigo. E não só está comigo. Ele mora dentro de mim. Ele mora dentro de mim. Agora presta atenção à dica que Jesus dá no Evangelho. Ao contrário do livro dos Juízes, da história de Gedeão, Jesus está dizendo assim, presta atenção no que Jesus está dizendo. Como é difícil um rico entrar no reino dos céus. Enquanto de um lado Deus escolhe um insignificante, um pequeno, de uma tribo que não vale praticamente nada aos olhos humanos, de um camarada, de um jovem, né? De Gedeão, um jovem que ninguém dá valor, Deus escolhe esse. Do outro lado, Jesus está dizendo, como é difícil um rico entrar no reino de Deus, sabe por quê? A riqueza só serve para nos enganar. É uma cilada. Para tirar o foco daquilo que é essencial. A riqueza só serve para isso. A riqueza só serve para isso.
Por isso, na história da salvação, Deus vai dando sinais concretos que quer os seus filhos e filhas aprendendo a viver com o necessário e nada mais. Com aquilo que é necessário e nada mais. Porque as riquezas só servem para afastar o homem de Deus. E essa conversa de Jesus foi tão séria que as Sagradas Escrituras relatam que os apóstolos, está aqui, que os apóstolos ficaram espantados com essa conversa. Ficaram escandalizados com essa conversa. Meu Deus, então agora lascou. Então quem é que vai se salvar então? Então, essa pergunta que os apóstolos estão dizendo, fica parecendo que todo mundo é rico. Ué, quem é que vai se salvar? Você está falando que é o rico que não entra no reino do céu, quem é que vai salvar? Então fica parecendo que todo mundo é rico. E na verdade, meus irmãos, aqui que está o segredo da coisa. Aqui que está a chave que tem que virar na cabeça nossa. Quando Jesus está dizendo, como é difícil o rico entrar no reino de Deus. E os apóstolos ficam escandalizados e perguntaram assim, pai, então ninguém vai se salvar, não é? Fica parecendo que todo mundo é rico. E de fato, todo mundo se coloca com a mentalidade de rico. Quem não é rico do dinheiro é rico na mente, achando que é dono da própria vida. A pessoa rica é uma característica, é eu que mando na minha vida. Ela é rica, poderosa. Riqueza é sinônimo de poder. E a pessoa fica assim, eu que mando na minha vida. Eu faço o que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero. Olha a riqueza, poder. O rico, ele manda nas coisas. Ele tem poder suficiente para fazer o que quer na hora que quer. Olha os apóstolos. Eu estou dizendo isso, mas vocês podem analisar. Quando os apóstolos falam assim, então ninguém vai se salvar, não. Ninguém vai se salvar, não. E Deus falou assim, para Deus, Jesus disse, para Deus nada é impossível. Eu posso mudar a mentalidade de uma pessoa assim. Eu posso fazer de um homem e de uma mulher, dada a riqueza, dada as coisas do mundo, um usurado. Eu posso pegar uma pessoa que mesmo não tem condição financeira. Quantos que nós conhecemos? Quantos que nós nos comportávamos assim? Não tinha nem onde cair morto, estava de rico. O dinheirinho que tinha 1.000, 2.000, 3.000 que gastava numa noite é para exibir, para falar que é rico. Se lascava, no outro dia não tinha nada. Um espírito de rico. Pobre com espírito de rico. Fomos criados para ser rico. Criados para poder ter as coisas que todo mundo quer ter. Mas olha o que o Senhor está dizendo. Eu tenho poder suficiente para mudar sua mentalidade. Eu tenho poder suficiente, porque para Deus nada é impossível. Deus pode mudar a mentalidade de quem quer que seja. Quem quer que seja. Pedro e Tiago estavam trabalhando. Estavam nas redes. Estavam realmente em busca do alimento para sustentar a sua família. E quando Deus chamou, largou. Mateus do mesmo jeito. Coletor de impostos, rico, ladrão, roubava do povo. Quando Deus chamou, largou, mudou de mentalidade. Começou a viver do necessário, se arrependeu. Zaqueu do mesmo jeito. Zaqueu do mesmo jeito. Aqui eu posso até citar Nicodemos, um homem rico, que, olha, Nicodemos, um homem rico, que saía de madrugada, porque ele não podia se encontrar com Jesus na luz do dia. Ele saía de madrugada para se encontrar com Jesus e escutar Jesus. E quando Jesus morreu, ele deu o túmulo que ele tinha feito para ele, um túmulo novinho. Que na época, para fazer um túmulo, é uma pessoa rica. Vocês imaginam, meus irmãos? Aqui nós precisamos imaginar que Deus realmente nos chamou para poder causar vou dizer, talvez, não sei se vocês já ouviram falar,
Mas eu explico. Deus nos chamou para causar um tsunami no mundo. O que é um tsunami? O tsunami é o nome que deu quando o mar ficou tão violento, tão violento, tão violento, começou a invadir a cidade e derrubar tudo, prédio, carro, tudo está na frente, gente, animal, começou a arrancar tudo. A água ficou tão violenta, o mar subiu tanto, que foi arrebentando tudo e causou um estrago tremendo naquela cidade. Então nós temos que pôr na cabeça que nós não podemos. Eu dizer uma coisa, meus irmãos, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, você que é missionário, missionária, você que é acolhido aqui, que eu acredito na escolha que Deus fez na sua vida, tenha consciência, meu irmão. Deus não vai chamar você para ser mais um. Me diga aí, me mostra aí, me mostra na história da igreja. Me mostra nos mais de 30 mil santos canonizados. Me mostra aí, nas Sagradas Escrituras, de Gênesis ao Apocalipse, qual foi o homem e a mulher que Deus chamou para ser mais um? Para ser uma pessoa normal, tranquila, não roubo, não mato, não fumo, estou de boa. Não, meus irmãos. Deus nos chamou para que nós nos tornássemos pessoas violentas. Violentas. Pessoas capazes de doar a própria vida. Agora eu fico imaginando como é que nós vamos doar a própria vida se a gente não consegue diminuir um pouco de comida que a gente come, meu Deus do céu. Como é que a gente vai doar a própria vida, que se dia domingo, que é dia de descanso, pede você para fazer uma coisa, você reclama? Como que vai doar a própria vida? Se não é capaz de acordar de madrugada para orar ao Senhor? Se não é capaz de fazer um jejum, uma penitência? Como que nós vamos doar a própria vida para Deus? Tudo mentira, nós somos um bando de mentirosos, fica nos enganando. Briga por causa de comida, briga por causa de sono, briga por causa de roupa, briga por causa de tempo, briga por causa de lazer. Meus irmãos, é a verdade. E nós não podemos ser omissos com essa verdade, porque a verdade não é só para vocês, a verdade é para mim também. É para nós. E eu só falo isso do jeito que eu estou falando por um só motivo. Porque eu acredito no chamado que Deus fez para a nossa vida. Eu acredito no chamado que Deus fez para a sua vida. Eu acredito no chamado que Deus fez para a minha vida. E ponto final. Ponto final. Ah, Jean, mas tem coisa que ainda eu não mudei. Eu não tenho nada a ver com isso e nem você. Eu não tenho nada a ver com isso e nem você. O problema é de Deus que me chamou. Porque Ele sabe que eu tenho disposição e quero mudar. A pergunta é, você quer mudar? Quer, então pronto. Deixa Deus fazer na hora que Ele quiser, do jeito que Ele quiser e como Ele quiser. Qual é a parte que te cabe? Deixa eu dizer qual é a parte que te cabe. Fica firme. Só fica firme. Para você ver o que Deus vai fazer. Fica firme. Eu posso falar. Eu posso falar com você. Porque eu já fiquei firme. E olha o que Deus está fazendo. Fica firme assim, ó. Igual uma rocha. E aí você vai ver o que Deus vai fazer. Ah, não tem nem A nem B. Fica firme. Gedeão ficou firme e venceu os madianitas. Moisés ficou firme e conseguiu conduzir o povo até na onde que ele foi designado a conduzir. Josué ficou firme e foi embora com o povo até a terra prometida. Judite e Esther ficaram firmes e fizeram o que fizeram. Olha aí. Presta atenção para você ver no que Madre Teresa fez, ficou firme e fez o que fez. Santa Dulce, que comemoramos agora dia 3 de agosto, ficou firme e fez o que fez. E nós?
Nós precisamos ficar firmes. Não sair do lugar que Deus escolheu para nós vivermos. Seja aqui dentro ou seja lá fora. Fica firme na presença de Deus. Doa quem doer. Doa quem doer. Se você perder amigo, beleza. Se você perder família, beleza. Se você perder tudo que você tem, beleza. Sabe por quê? Porque a leitura de hoje, o final dela é isso. Todo aquele que tiver deixado casa, mãe, irmão, pai, mãe, filho, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais. Tudo que você perder, escuta aqui, tudo que você perder, por causa do nome de Jesus, você vai receber 100 vezes mais. E ainda a vida eterna. Se isso não for suficiente para você crer, então eu vou te dar um conselho. Volta para o mundo. É bem melhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos apresentar a Deus as nossas preces, as nossas orações.